Bom, vamos lá então para a última questão dessa prova de física da FUVEST 2020, primeira fase, prova tipo V. Na última questãozinha, né, a FUVEST resolveu falar de oscilações aí, falar um pouco do pêndulo simples. Tá lá. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve presa a um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a haste presa à sua extremidade oposta. Então tem um pêndulo aí, né? Simples. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade. Considere esse pêndulo nas três situações. Então ele falou aqui, ó. Esse pêndulo em um laboratório localizado no nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. No mesmo laboratório da Antártida, mas agora a uma temperatura de 250 Kelvin. Lembre que Kelvin, né? 273 Kelvin é 0 graus Celsius, então isso aqui é grau Celsius negativo, 250 Kelvin. E em um laboratório no qual a temperatura é 32 Fahrenheit, que vale a 0 graus Celsius, em uma base lunar. Então, igual a primeira situação, 0 graus Celsius, mas numa base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Indica a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Tá? Então, na Antártida, a 0 graus, no mesmo laboratório da Antártida, mais uma temperatura de 250 Kelvin, né, menor que 0 grau, e um laboratório a temperatura de 0 graus, portanto igual na Antártida, mas agora numa base lunar, né, lá na Lua, né, com uma gravidade que é 1/6 daquela da Terra. E aí, ele pede para você fazer comparações, né, os períodos. P1 é menor que P2, que é menor que P3, P2 é menor que P1, e aí, o que vai acontecer aqui? Bom, para resolver esse problema, você teria que lembrar um pouquinho do pêndulo simples. O que é pêndulo simples? Pêndulo simples é um pêndulo, eu resolvi fazer uma revisão aqui, né? É isso aqui, a situação é essa, a física do negócio é essa. Então você tem aqui um pêndulo, né? Tá? Você tem um pêndulo e aqui você tem a aceleração gravitacional agindo sobre a bolinha, aqui você tem um fio ou uma haste, como ele falou, você tem um ângulo θ, e você poderia pegar essa gravidade e jogar nesse triângulo aqui em cima e pegar esse triângulo aqui de vetores aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui, e tirar o cosseno de θ. Se você fizer isso, eu fiz à direita aqui, ó. Se você pegar esse cosseno de θ, vai ficar módulo vetor G pelo módulo vetor ACP. O que é o ACP? Veja, esse negócio está fazendo uma curva, né? O pêndulo faz uma curva, então eu tenho uma aceleração. Qual é a aceleração que aparece numa curva? Aceleração centrípeta. Centrípeta, não esqueça disso. Então o que eu posso escrever? Aceleração cosseno de θ é gravidade, aceleração gravitacional pela aceleração centrípeta. Isolando a aceleração centrípeta, eu tenho G sobre cosseno θ. O que mais você precisa saber? Velocidade angular da ondulatória é dada por 2πf. É isso. 2π dividido pelo período, tá? E período é o inverso da frequência. Então, velocidade angular é 2πf. Daqui a gente tira o quê? A gente tira o seguinte. Ó. A gente vai tirar, portanto, que a aceleração centrípeta, que a gente já viu ali em cima, que é a gravidade pelo cosseno, pode ser escrita, né? A gravidade, ela pode ser escrita pelo quê? A aceleração centrípeta é a gravidade pelo cosseno, mas qual que é a fórmula da aceleração centrípeta? Lembra? Velocidade tangencial sobre o raio ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então é velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, e o raio aqui é o comprimento do fio, meu, tá? O raio é o comprimento do fio, né? O comprimento da haste, tá? Então, se você fizer isso, tá? Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado, velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, que é o comprimento da haste, né? Vai ficar v quadrado sobre L, né? Ou ômega ao quadrado vezes L, tá? Depende do que você tem na mão. Você tem velocidade tangencial, é essa aqui, ó, velocidade quadrado, v quadrado sobre R, L. Ou velocidade angular ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes L, tá? Para pequenas oscilações, aí que está o pulo do gato para você chegar na formulinha, tá? Para pequenas oscilações, o que vai acontecer? Pequenas oscilações eu estou considerando um ângulo entre 0 e 10 graus. Veja que um ângulo entre 0 e 10 graus é um ângulo bem pipito, bem pequenininho.
Tá? Se você fizer isso, entre 0 e 10 graus, o cosseno de qualquer ângulo entre 0 e 10 graus, na verdade até 8 graus, por exemplo, vamos aproximar para 10, tá? É 0,99, meu. É 0,99. Até 8 graus por aí, tá? O cosseno de qualquer ângulo, teta entre 0 e 8, estou jogando para 10 aqui, mas 0 e 8, forçando a barra. É 0,99, então é praticamente 1. Então, fazendo essa aproximação, a gente pode dizer que G, para pequenas oscilações entre 0 e 10 graus de oscilação, lembrando que o θ está aqui no meio, né? Ó, é 0 e 10 graus aqui, ó, metade do movimento. Todo o movimento, se a gente considerar, por exemplo, 10 graus aqui, todo o movimento vai ter 20 graus. Esse 2θ aqui todo, tá vendo? No movimento inteiro, né? Para 0 e 10 graus de θ aqui na metade do movimento, que foi o que eu usei para analisar fisicamente o problema, eu vou ter aqui, ó, G dividido por cosseno θ, então vai ficar aproximadamente G dividido por 1. Por quê? Porque para qualquer ângulo pequeno, entre 0 e 8, 0 e 10 graus, o cosseno de θ é 0,99. Então nós vamos aproximar, forçar 1 aqui. Tá? Então para pequenas oscilações, o cosseno de θ dá 1. E aí vai ficar o quê? Vai ficar que esse ômega ao quadrado aqui em cima, tá vendo? Ômega ao quadrado vezes L vai ficar igual a G somente, tá vendo? Ele fica igual a G, porque o cosseno de θ é 1 que está aqui embaixo. Considerei que ele vale 1 para pequenas oscilações. Grandes oscilações tem que deixar o cosseno aí. Tá? Caindo nesse exercício, grandes oscilações de 60 graus, coisa grande, aí você tem que pôr cosseno. Mas aqui para pequenas oscilações é essa acochambração que os físicos fazem. Então, fazendo isso aqui, e na experiência, e vale por que essa aproximação? Porque a experiência corresponde, né? A gente vê que essa aproximação ela é verificada na experiência, tá? Constatada na experiência empiricamente. Então, olha só, vai ficar ômega ao quadrado vezes L, aproximadamente igual a G. Daqui a gente tira que o ômega, né, é raiz quadrada de G sobre L, né? Joguei o L para baixo, tirei raiz quadrada, ó. Então ômega é igual a G sobre L, certo? Se eu pegar essa equação 2 aqui, ó, e substituir na equação 1, essa aqui, ó, tá vendo? Ômega, velocidade angular, fase é 2π sobre t. Se eu substituir esse ômega que eu achei no 2 aqui, vai ficar como aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Olha que legal, ó. Vai ficar assim. Se eu fizer 2π sobre t, né? Quem que é o t? Jogo o t para lá e o ômega para baixo. T igual a 2π sobre ômega. Só que quem é o ômega? O ômega é a raiz quadrada de G sobre L. Como ele está no denominador, né? Se ele divide por isso, ele inverte. Vai ficar 2π vezes raiz de L sobre G. Então isso, meus caros, é a famosa fórmula do período do pêndulo. O período do pêndulo é 2π vezes raiz de L sobre G. Tá aqui, ó, sem segredo, beleza. Isso aqui que nós deduzimos na unha, aqui na raça, ele deu para você, ele comentou, ele não está cobrando isso. Eu estou dando um plus para você aqui. Tá? Ele fala, ó, o período de pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento e da aceleração da gravidade. Raiz quadrada de L sobre G. É justamente o que está aqui, ó. Raiz quadrada de L sobre G. Beleza? Beleza. Agora vamos resolver o problema. Situação 1. Situação 1. Ó, então isso aqui seria o P1, período 1 de oscilação do pêndulo. O período 1 seria o t igual a 2π raiz de L sobre G. Vamos considerar, então esse vai ser o nosso parâmetro. Tá? O período 1. O que é o período 1? Lembra? 0 graus numa base na Antártida. Aqui, ó. Laboratório no nível do mar na Antártida. Laboratório no nível do mar na Antártida. Por que no nível do mar? Porque se aumentar a altitude diminui também a gravidade. E oscila, e se diminui a gravidade, oscila no período. Então depois no nível do mar, ó. Tá aqui, ó, P1, tá aqui, esse é o nosso parâmetro. Beleza? Tá tudo beleza. Presta atenção então. Então ele falou 0 graus Celsius. Não é isso? 0 graus Celsius. Vamos ver o que aconteceu na situação 2. Situação 2, o mesmo laboratório, agora uma temperatura de 250 Kelvin. Como é que você passa de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius? Tá aqui, ó, a fórmula é essa. Celsius é igual a Kelvin menos 273. Ele cobrou isso no problema. Faz parte da solução. Então, se você colocar Kelvin aqui, ó, 250, vai sobrar menos 23. Que equivale aproximadamente igual a menos 9,6 Fahrenheit.
Ou seja, presta atenção. Aqui estava numa situação, certo? Aqui ele contrai. Ok? Aqui o tamanho do L, ó, o L contrai, ele diminui. Se o L está no numerador em cima, mesmo dentro da raiz ele está no numerador, se ele cresce, o período cresce. Se ele decresce, o período decresce. Se ele contrai, qual é o ramo da física que equaciona isso? É a dilatação térmica. Não vamos precisar usar, mas eu coloquei aqui, ó. Dilatação térmica é o comprimento natural, né, do fio, no parâmetro aí, que seria no laboratório na Antártida, vezes 1 mais alfa delta teta. A alfa seria o coeficiente de dilatação linear, né? O beta é o superficial e o gama é volumétrica, tá? Então, pensando numa dilatação linear, ó, isso que aconteceria. Se a variação de temperatura é negativa aqui, ó, tá? O resultado final é que eu vou ter o L multiplicado por um número, ó, eu vou ter o L multiplicado por um número, né, menor que 1. Ou seja, o L novo, tá, lá na Antártida, mas numa temperatura menor que 0 graus, porque aqui na primeira situação é 0 graus, a menos 23 graus o L vai contrair, vai diminuir. Lógico que se diminuir a temperatura, o tamanho da barra tende a diminuir um pouquinho. Entendeu? Então o que acontece? Significa que o P2 necessariamente ele é menor que o P1. Vamos ver se tem isso em alguma coisa na FUVEST, alguma resposta aqui. O P2 tem que ser menor que o P1, está aqui já. Ó, tem P2 menor que o P1 na D e P2 menor que o P1 na C. Então já eliminou 3 de cara. Ó. Poderia ser a C ou a D só. O período P2 tem que ser menor que o P1, porque você diminuiu a temperatura, você contraiu o tamanho do fio, o tamanho da haste. Se você fez uma contração, o L diminui. Se o L diminui aqui em cima, ó, tá? Se ele diminui, na prática, matematicamente, significa que esse parênteses todo aqui vai dar um número entre 0 e 1. Ou seja, o comprimento original vai ficar multiplicado por um número entre 0 e 1. Ou seja, esse L novo ele é menor que o L. Se o comprimento diminui, porque teve contração, diminuição de temperatura, o período também vai diminuir. Então P2 é menor que P1. Agora, vamos ver o que acontece com o P3 em relação ao nosso parâmetro P1. No P3, o que ele fez? Ele manteve, ó, no P3, ele disse que a temperatura é 32 Fahrenheit. Então perceba que em uma ele deu Celsius, na outra ele deu Kelvin, na terceira ele deu Fahrenheit. Só para tentar te confundir, 32 Fahrenheit é 0 Celsius. Tá? Mas as escalas de conversão estão aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? E Celsius com Kelvin é Celsius igual a Kelvin menos 273, facinho, não tem como esquecer, tá? Lembre disso, beleza? Então, ele falou que na terceira situação eu tinha uma situação também de 0 Celsius, 0 graus Celsius. Só que agora numa base lunar, na Lua. Então eu tenho a mesma temperatura, o L é o mesmo, não vai mudar, fica aqui em cima, tá vendo? O L não muda, o L não vai mudar, aqui, ó. O L não vai mudar, ó. Tá certo? 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin, é 0 Celsius, tá aqui. Beleza? O L não muda, mas ele mexeu no que? Na gravidade, porque esse negócio agora está na Lua, e a gravidade lá é 1/6 da gravidade da Terra, então é G sobre 6. Se você diminui algo que está no denominador, aqui, ó, eu diminuo o denominador, o período cresce. Então a conclusão é que o P3, o período do terceiro experimento, ele é maior que o P1. Então nós temos P2 menor que o P1 e o P3 maior que o P1, ou seja, P2 menor que o P1, que é menor que o P3. P2 menor que P1, que é menor que P3, alternativa C. Está resolvida a questão da FUVEST, tá? Então perceba, fiz uma revisão de pêndulo simples com vocês aí, tá? Para você entender de onde que veio essa fórmula, não veio do nada, é uma aplicaçãozinha simples aí do triângulo de força para pequenas oscilações. E você precisa entender o que acontece aqui. Se você mexer no comprimento, você tem como mexendo na temperatura, ele pode contrair ou dilatar, de acordo com a dilatação térmica. Lembrando que o alfa aqui é o coeficiente de dilatação e aqui é a variação de temperatura, o delta teta. Tá? Você pode mexer no L mexendo na temperatura e você pode mexer no G mexendo nas variáveis que alteram o G, são algumas.
Mas basicamente você pode mexer na gravidade mexendo na posição que você se encontra na Terra, tá? Quanto maior, se você estiver nos polos da Terra, você vai ter maior gravidade possível. Quanto mais se aproxima do equador da Terra, menor é a gravidade sobre você, porque você tem efeito do giro da Terra. E outra coisa, quanto mais alto você está, quanto maior a altitude, menor a gravidade atuante sobre você. A lei da gravitação universal de Newton permite concluir isso, ok? Galera, ficamos assim. Dá uma curtida no canal aí, se inscreva no canal para receber as outras aulas, outras atualizações, tá? Outras resoluções e provas que a gente vai fazer. Foi um prazer estar com você, foi legal brincar com você. Foi lá, doce, 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 a vida é doce, vida é mel. Então vamos nessa, revisa as aulas aí, se tiver alguma dúvida, você revisa, faz suas anotações. Foi legal resolver essa prova de física da FUVEST, primeira fase 2020, prova tipo V com vocês, tá? Perceba que a FUVEST mais uma vez surpreendeu, né? Abordando em 11 questões, praticamente tudo que existe, ou quase tudo que existe, de física do ensino médio, com questões de um alto grau de interpretação, né? A FUVEST, portanto, mostra mais uma vez essa característica de um alto grau de interpretação e um grau mediano para baixo de complexidade matemática. Você percebe que em várias questões eu abri a matemática aqui para mostrar a física para vocês, mas a FUVEST não exigiu isso, tá? Embora é fundamental você ter esse conhecimento para ter domínio sobre a questão. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula, no próximo curso, numa próxima resolução de alguma outra matéria, numa outra disciplina, de alguma outra prova aí. Valeu, grande abraço, eu sou o Ivan, eu sou o professor Gonçalves, professor de matemática, mestre em física, e estou aí para dar aquela força para vocês aí. Ok? Deixa os comentários aí embaixo, se inscreve no canal, a gente se vê. Valeu, falou, até mais, abraço!